Boa noite. A edição de hoje dá sequência à observação feita por alguns dos telespectadores em suas comunicações à ouvidoria. Na opinião deles, o Brasil que se vê na TV pública não reproduz a real dimensão do país com sua pluralidade de regiões e diversidade cultural. Na edição da semana passada, demos início a essa discussão, informando sobre o esforço do jornalismo e da programação para ampliar a visibilidade dos estados. Na edição de hoje, convidamos as diversas emissoras parceiras a enviarem reportagens sobre aspectos de suas regiões que consideram importante mostrar. A maioria não pôde participar por motivos diversos, uma clara indicação de que o esforço para ampliar o mapa do país na TV Brasil deve ser empreendido por todos. E no contexto da inevitável globalização e das novas tecnologias de comunicação, o público na TV quer saber como ser universal sem deixar de lado o regional. Tem estado que a gente nem ouve falar, como por exemplo, aqueles estados do Nordeste, do Norte, tipo Amapá, Macapá. Tem que mostrar mais, não só Rio de Janeiro, Brasília, tem que mostrar outros estados também. Os lugares bons de Goiás, né? Goiás é muito bom, assim, pontos turísticos de Goiás, que fosse um pouquinho mais divulgado, entendeu? Isso muita gente não conhece. Nos telejornais sempre fala sobre o Nordeste, né? Mas não dá muita ênfase aos problemas realmente daquelas cidades, né? Como falar e mostrar tanta coisa do Brasil sem privilegiar esta ou aquela região? Uma pergunta que a programação da TV Brasil tenta solucionar com uma rede de emissoras parceiras em todo o país e com trabalho conjunto com produtores independentes de várias partes do Brasil. Com uma câmera na mão, muitas expectativas e curiosidade, 6 jovens artistas, capitaneados pelo músico Jorge Maltner, fazem um mochilão cultural pelo Nordeste brasileiro. São 28 episódios de descobertas de novos cenários e tesouros culturais. Além dos estados do Nordeste, o programa Expedições mostra a riqueza natural, étnica e cultural de todas as regiões do Brasil. São documentários semanais de 26 minutos, retratando os costumes, a cultura e a história dos brasileiros neste país de dimensões continentais. O programa infantil Catalendas resgata o folclore brasileiro e destaca a floresta amazônica. É uma coprodução da TV Cultura do Pará, em parceria com uma produtora independente de teatro com bonecos. As parcerias também contribuem com a pluralidade e diversidade na programação da TV Brasil. Exemplo disso é o programa semanal Mais Ação. Através dos esportes de ação e aventura, o público viaja por todo o país acompanhando os roteiros ecoturísticos mostrados em cada episódio. A pluralidade regional é uma questão que vai além da simples organização da pauta ou da grade de programação. Requer também, por parte do público telespectador, a conversão do olhar para a inclusão do outro. E daí podem surgir boas surpresas. Fale com a ouvidoria pelo e-mail ouvidoria@ebc.com.br, pelos telefones 061 3799 5243 ou 3799 5244, ou envie uma carta para a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, Setor Comercial Sul, Quadra 8, primeiro subsolo, Brasília, Distrito Federal, CEP 70 333 900. Estamos aqui no estúdio com o professor e jornalista Ailê Salacier.
Ele é doutor em História Cultural pela UNB e pesquisador na área de comunicação pública e televisão na América Latina. Antes de a gente começar a tratar o assunto de hoje, que é regionalidade na TV pública, eu queria que o senhor fizesse um breve panorama da comunicação pública na América Latina, que é a sua especialidade, sua linha, trabalha nessa linha de pesquisa. Comunicação na América Latina, ela segue mais ou menos os ditames, no caso da imprensa escrita, do CIP, né, que ele é uma espécie de união de jornais de um modelo liberal, né, liberal democrático, né. No caso das televisões, você tem, em quase todos os países, você tem algumas televisões que se propõem a ser públicas, mas que, na realidade, não tem muito sucesso, né? Como TVs públicas, né? O sucesso dela está ligado ao capital, a um modelo liberal também usado. As experiências são sempre ligadas, o senhor diz, ligada ao capital? Ao financiamento, você ter possibilidade de ter publicidade, ter comercial na televisão, né? Acho que o país mais adiantado nessa área é o Chile. O Chile. O Chile, né? O Chile tem uma rede sobretudo na área de rádio, uma rede de rádios que aqui no Brasil a gente chamaria de rádio comunitária, né? Mas lá tem um outro nome que eu não estou me lembrando aqui e que funciona relativamente bem, entendeu? Agora, nos outros países, há sempre... cada país desse tem a sua lei dos médios, que eles falam, lei dos médios, né? E cada país desse estabelece os parâmetros para que a televisão transmita, aborde questões nacionais ou de interesse público, né? Com um tempo determinado, ou o governo impõe uma determinada programação, entendeu? TV pública mesmo, no modelo que eu vi, eu convivi na Inglaterra com isso, lá com a BBC, é difícil. É difícil, né? No caso do Brasil, né, o sistema público de comunicação ele é recente. Né? E, né, como é que o senhor, quais as perspectivas dessa comunicação pública no Brasil se comparada a outros países da América Latina? Olha, eu acho que nós temos grande chance de fazer um negócio desse, né? Porque a TV aberta, por exemplo, ela está muito frágil diante da TV paga, né? A TV paga também não é lá essas coisas, né? A programação da TV paga. E, na realidade, você tem aí um grande público desamparado de televisão, entendeu? Porque a classe C, ela se contenta com esses programas aí de baixíssimo nível, né? Eu acho que a TV pública ela tem um compromisso público que a população que assiste televisão não imagina esse tipo de interação, né? Que ela aprende alguma coisa, que ela interage com a televisão, com o meio que está assistindo a ela, né? Vamos fazer uma pequena pausa para ver um pouco mais dos aspectos regionais da grade de programação. Fazer um documentário é mostrar a realidade em um filme para cinema ou para televisão. E é assim que a TV Brasil apresenta os muitos Brasis e equilibra a participação regional na sua programação. São histórias de vida. Nesta, Olho de Gato Perdido, há o resgate da memória de um faroeste desaparecido na cidade de Pancas, no Espírito Santo. Em outros filmes aparecem os dramas humanos que revelam a dura vida de muitos brasileiros, como O Caminho do Meio, onde os moradores do Vale do Jequitinhonha saem de suas cidades para a colheita de cana-de-açúcar nas grandes fazendas do interior paulista. O telespectador vê também documentários que contam a história do país.
Paragem do Tempo mostra como o distrito de Caçapava do Sul, no Rio Grande do Sul, viveu o auge das maiores jazidas de cobre do mundo e perdeu sua identidade e sua população quando acabou a exploração econômica do minério. Depois tudo termina, né? Vamos para um pequeno intervalo. O Público na TV volta já. Professor, antes de voltar à nossa entrevista, vamos ver um pouco mais deste imenso país. Muito além do estereótipo do gaúcho campeiro conhecido pelo Brasil, o Rio Grande do Sul é um estado multicultural. A cidade de Feliz, que fica a 90 quilômetros de Porto Alegre, é um pedaço dessa diversidade. Colonizada por imigrantes alemães no século XIX, até hoje mantém suas tradições. Feliz tem 12 mil habitantes. O município foi fundado por imigrantes alemães na primeira metade do século XIX. 80% da população tem esta origem, que é preservada em prédios com arquitetura em chaimel, no biotipo dos moradores, nas danças. Também vem dos antepassados a aposta na educação. Segundo o censo de 2010, menos de 1% dos moradores não sabem ler e escrever. E a educação representa hoje 28% do investimento da diversificada receita produzida na cidade. Seu Gilmar tem uma agroindústria na cidade. Ele produz morangos, amoras, pimentões, produtos que garantem a subsistência da família. Para ele, o lugar das crianças é na escola. A filha Camille estuda numa das 17 escolas da cidade. No ensino fundamental dos colégios municipais, as turmas são multisseriadas. Com o mesmo tema, a professora ensina alunos de anos diferentes. Eu acho que o estudo vai abrir novos horizontes. Acho que a pessoa tem que estudar, precisa estudar. Sem o estudo, tu não chega a lugar nenhum. Aos 72 anos, Dona Elísia começa a desenhar as primeiras letras. Orgulhosa, mostra o caderno e se emociona. Ninguém tira o que a gente aprende. Por exemplo, eu sempre trabalhei doméstica, trabalhei no interior, assim, daí, então, o que eu fiz, aquilo eu fiz para os outros, não fiz para mim. Agora, isso que eu estou fazendo para mim. Eu estou aprendendo o que a professora me ensina. Eu estou feliz. Já que eu moro na Feliz, né? Vamos ver um pouco mais deste imenso país. Aos 82 anos, o Mercado Central não perdeu o posto de principal ponto turístico de Belo Horizonte. Um passeio por esses corredores revela o melhor de cada região do estado. O artesanato, os doces, a cachaça e, claro, o queijo artesanal curado. Aqui as compras são seguidas de um papo descontraído, de uma pausa para a cerveja. No mercado, os visitantes também descobrem que a famosa comida de boteco mineira ganhou características da alta gastronomia. Uma mistura criativa, que não abre mão do tradicional. Na frigideira, a chefe Val prepara o pernil com especiarias. O acabamento é feito com um molho especial de jabuticaba. O resultado é de dar água na boca. O pernil já é o tradicional do mercado, né? Mas eu quis inovar, buscar uma coisa diferente, que foi a jabuticaba natural, fazendo o seu molho com vinho. Os amigos aprovaram a iguaria. Essa mistura é deliciosa, molho de jabuticaba com pernil, pimenta de biquinho. Neste outro bar, os proprietários criaram pratos com ingredientes encontrados no mercado. A costelinha é servida com um molho de amora. Costelinha é uma coisa super mineira, gostosa. A batatinha frita é uma delícia, bolinha, né? Ela é passada na calabresa. O queijo de Minas, tem coisa melhor? Já o abacaxi virou acompanhamento da carne de sol. O abacaxi, além de amaciar a carne, dá um outro sabor, né? Um adocicado a mais. E é levado com azeite ainda, né? Outra coisa. Delícias de Minas Gerais que o Brasil não vê na TV. Vamos ver um pouco mais dos aspectos regionais que as TVs parceiras nos enviaram. Faz tempo que a internet deixou de ser apenas um objeto de desejo e entrou no dia a dia das pessoas, especialmente no Brasil atual, de economia crescente, onde a telefonia é vista como democrática. A conexão está no computador, no laptop, no aparelho celular. Só que todas essas novidades tecnológicas não são a realidade para toda a população.
Aqui no bairro do Guarapes, na zona oeste de Natal, nenhuma empresa se interessou em trazer internet para o bairro. A consequência, claro, é prejuízo para a população. Quem quiser acessar a internet aqui tem que vir em lan houses como esta. Todos os dias mesmo faz necessário que a gente que venha acessar, mas nem sempre vem a ser assim um certo benefício por motivo de que o bairro Guarapes vem a ser bastante escasso com relação à internet que usamos, né? Apenas uma empresa oferece o serviço de internet às 3 lan houses existentes, por um preço mais elevado do que o restante da cidade. 3 lan houses para 6 mil habitantes. Deveria ter um controle um pouquinho maior das empresas, fazendo com que elas se obrigassem a investir uma parte do lucro delas em áreas onde tem uma certa carência. Um país quase desconectado, longe da revolução da telefonia e da portabilidade. Um contraste entre dois mundos que são iguais na diferença. Mais uma vez, obrigada às TVs parceiras da TV Brasil. Professor, no caso da EBC, da Empresa Brasil de Comunicação, além do percentual mínimo de 10% de conteúdo regional, tem também um aspecto que é muito importante, que é a participação de produtores independentes dentro da sua grade de programação. Essa é uma estratégia que está sendo usada agora praticamente por todo mundo, né? Todo mundo está descobrindo isso aí. As TVs europeias já fazem isso há algum tempo. Já fazem isso há algum tempo. A BBC já faz isso há muito tempo, né? Você vê esses grandes filmes que eles fazem aí na África, por exemplo, A Vida Selvagem, etc. São cineastas que saem por aí filmando independentemente, eles conseguem financiamento para isso e depois a BBC assume a possibilidade de veicular aquilo. Eu não vejo nenhuma nenhuma televisão pública na América Latina que esteja à frente do que está se fazendo no Brasil. Se fazendo aqui no Brasil. Professor, queria agradecer sua participação. Muito obrigada pela sua contribuição no programa. Bom, eu que agradeço a vocês e eu cumprimento vocês pela iniciativa. Acho que isso é necessário, oportuno e vai ser muito bom que a gente tenha uma TV pública no Brasil. A edição de hoje fica por aqui, esperando que o público de todo o Brasil contribua com a sua presença nos veículos públicos de comunicação, principalmente na TV Brasil. Uma boa noite e até a próxima semana.